Olá, alquimista! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou a professora Saula. Esse é o meu canal. Aqui eu te ensino química de forma leve e descomplicada através de aulas semanais. E hoje o tema da aula é teorias atômicas clássicas. Vou te explicar aqui de forma bem rápida e objetiva quais foram os modelos atômicos, que é como a gente chama e quais os fundamentos de cada um. Bora lá, sem enrolação. Primeiro, eu quero que você entenda o que é um modelo. Pensa aí num modelo de calça. Quantos modelos de calça tem hoje? Ah, tem a calça pantalona, tem a calça skinny, tem a calça wide leg, tem vários tipos de calça. Se a gente pensar nos modelos de carro, né? Carro com carroceria. Eu tenho Fiat Strada, eu tenho Amarok, eu tenho Ranger, eu tenho S10, eu tenho vários nomes aí, vários modelos. Você consegue pensar e visualizar quando eu te falo aqui para pensar num modelo de calça ou num modelo de carro, concorda? Se eu falar assim, eu tenho um modelo de manequim. O manequim nada mais é que um modelo, uma representação do corpo humano feminino ou masculino, certo? Então, o que que eu quero trazer aqui para você? Que quando a gente fala em modelos atômicos, em modelos na química, em modelos na ciência de modo geral, eu estou falando de algo que representa um ser, um comportamento, algo que vai me ajudar como ferramenta a compreender o funcionamento, o comportamento de algo. Então, um modelo científico é uma representação criada pelo homem que tem ali as características fundamentais para se explicar, se compreender, estudar alguma coisa. Um exemplo clássico que a gente tem de modelo aí, além da química, né? Dentro da ciência, é a célula. A célula é um modelo científico que explica e nos permite estudar o funcionamento dos organismos, concorda? Lá nas ciências humanas, sociais, a gente tem modelos, de sociedade, por exemplo, que a gente estuda ao longo da nossa vida. E aqui na química a gente tem os modelos atômicos. O que são os modelos atômicos? São representações criadas pelo homem que nos ajudam e ajudaram ao longo da história a compreender o comportamento da matéria, que é um dos objetos de estudo da química. Eu já apresentei para você nas aulas anteriores aí o que é a química e quais são os objetos de estudo dela. Se você não assistiu, recomendo fortemente que você abra todos os meus vídeos aí e encontre esse, o que é a química, tá? Que vai te dar base aí para continuar a nossa sequência de aulas. Então, trazendo agora, né, para o contexto histórico aqui dos modelos atômicos, né, por que e como surgiram esses modelos atômicos que a gente tem hoje? Lá na Grécia Antiga, há séculos passados, os filósofos já tinham a preocupação de compreender o universo, a natureza, como as coisas tiveram origem, como elas se comportavam, aquela famosa vibe filosófica, né? Quem sou, de onde vim, para onde vou, do que eu sou feito, né? Então, devido a esses questionamentos, né, nós tivemos aí vários filósofos que a gente pode citar aqui que tentaram compreender a existência e o comportamento da matéria no universo, como Demócrito e Leucipo. Demócrito, inclusive, foi o filósofo responsável por atribuir a palavra átomo, né, ao que a gente estuda hoje como átomo. Inclusive, a palavra átomo significa não divisível. Ele acreditava que qualquer coisa era constituído de uma partícula minúscula que, após, né, uma divisão ali daquele material, daquele objeto, daquele corpo, chegaria um momento que
haveria uma parte que não era mais divisível, e a essa parte ele chamou de átomo. Aí veio Platão, Aristóteles, que refutavam essa ideia do Demócrito, enfim. Mas essas ideias aí, esses questionamentos perduraram por vários séculos, né? E só quando a ciência, né, a química virou ciência de fato, deixou de ser alquimia, né? E passou a ser ciência, a ter experimentação, a ter fundamento teórico, observação é que iniciaram-se aí as proposões dos modelos atômicos que nós vamos ver e estudar agora. Eu vou te mostrar aqui um material, tá? Vou compartilhar minha tela com você. Eu fiz uns slides bem breves, bem práticos aqui, para a gente ver a teoria e o modelo atômico proposto por cada um dos cientistas que eu vou mencionar aqui agora. Então, o primeiro deles foi o John Dalton. O Dalton ele também é conhecido por propor uma das três leis ponderais, que são as leis das reações químicas, que eu te expliquei na aula anterior. Se você não assistiu, volta lá e dá uma olhada. Além de que Dalton era daltônico, e é por isso que o daltonismo que é a dificuldade que as pessoas têm de visualizar cores, né? É atribuída aí faz referência ao nome do Dalton. Então, foi um grande cientista. Dalton, em 1803, ele escreveu os postulados de teoria atômica, como ele chamou. E através desses seis postulados, ele criou um modelo que explicava o comportamento da matéria. E tá aí na tela os postulados dele, olha só. O primeiro diz que a matéria é formada por átomos indivisíveis, da mesma forma como Demócrito acreditava e tinha proposto há séculos atrás, e indestrutíveis. Então, na visão do Dalton, a matéria ela não podia ser dividida em determinado momento e nem destruída, ela apenas existia. No segundo postulado, ele diz que todos os átomos de um determinado elemento são idênticos quanto às suas massas e às suas propriedades químicas. Então, na teoria de Dalton, hoje a gente refuta isso com outras teorias que a gente já conhece. Os átomos de carbono, por exemplo, eram todos iguais em massa, em propriedades físicas, em propriedades químicas, absolutamente iguais. Hoje a gente conhece as reações nucleares e sabe que existem aí isótopos do carbono, que se trata de uma semelhança atômica. Então, o estudo do átomo hoje já é mais avançado. O terceiro postulado do Dalton diz que os átomos de elementos diferentes possuem massas e propriedades diferentes, reforçando aí o segundo postulado. A gente sabe também que existem semelhanças atômicas que a gente conhece hoje que refutam esse postulado. O quarto postulado diz que átomos de elementos diferentes se combinam em uma proporção fixa para originar determinado composto químico. Nisso aí o Dalton estava certo. Ele propôs inclusive a lei das proporções múltiplas, que eu te expliquei na última aula, né? A lei de Dalton para as reações químicas. Então, o que que ele quer dizer aí, por exemplo? Que a água é água porque ela é resultante de uma combinação de dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Essa proporção sempre vai formar a substância água. Nisso aí, o Dalton está correto também. Quinto postulado diz que durante as reações químicas, os átomos não são criados e nem destruídos, apenas rearranjados, formando novas substâncias. É exatamente o que acontece nas reações químicas da forma como nós vemos hoje. Os reagentes interagem entre si, mantêm a sua quantidade de átomos, a sua quantidade de massa. Isso também é comprovado pela lei de Lavoisier. Se você não assistiu a aula anterior, volta lá e assiste Lei das Reações Químicas ou Leis Ponderais, e para formar outras substâncias novas, que a gente chama de produtos. Veja que ele deixa bem claro que isso é nas reações químicas, então tá totalmente certo. Trazendo aí de um modo mais geral, o Dalton ainda não conhecia as reações nucleares.
Então, se a gente fala que os átomos não são criados nem destruídos, é bem dentro das reações químicas, né? Para as reações nucleares já é diferente. E o sexto e último postulado dele diz que átomos de certo elemento químico não podem se converter em átomos de outro elemento. Foi o que eu acabei de dizer, ele ainda não conhecia as reações nucleares. Hoje isso é possível, então esse postulado ainda deve ser refutado nos dias de hoje pelo conhecimento que nós já temos. A partir desses seis postulados aí, o Dalton criou o modelo dele, que ficou conhecido como bola de bilhar, que é uma representação aí de uma esfera, né? Pensa aí numa bola de bilhar, que é aquela bola de jogar sinuca. Ela é esférica, maciça, e aí juntando tudo que ele falou nos postulados, né? Indestrutível, inconcebível, indivisível, né? Essas são as características aí do modelo da bola de bilhar, que é o modelo atômico do Dalton. Então, esse foi o primeiro modelo atômico. Porém, o modelo do Dalton tinha um problema. Ele não explicava a natureza elétrica da matéria, as interações da matéria com a eletricidade. Lá em 1831, 1832, o Michael Faraday, que é um grande nome da física, já fazia vários experimentos aí envolvendo eletricidade, utilizando dos raios catódicos. E depois de muitas observações aí, veio outro cara que é o Joseph John Thomson, responsável pelo segundo modelo atômico, lá em 1897, e reproduziu experimentos parecidos com o que o Michael Faraday já fazia, sobre a ação de um campo elétrico ali, ele colocava gases, e aí ele fazia várias observações. Através desses experimentos, ele conseguiu descobrir os elétrons, que eram os raios catódicos e propôs o seu modelo atômico, inclusive pela descoberta dos elétrons, que são subpartículas atômicas com carga negativa. O Thomson ganhou um prêmio Nobel de Física aí no ano seguinte. E tá aí o modelo dele. O modelo dele, proposto em 1898, ficou conhecido como modelo de pudim de passas. Isso mesmo, pudim de passas. Ele manteve aí a estrutura do que o Dalton acreditava que o átomo era uma esfera, porém essa esfera agora ela é carregada positivamente, incrustada com os elétrons que ele descobriu que tem carga negativa, exatamente como está proposto aí nessa imagem. Do ladinho aí, Corri, eu coloquei um pudim de passas inglês, tá? Lembra que Thomson era em inglês. A origem dele é na Inglaterra. E lá na Inglaterra, esse aí é o pudim natalino deles, tá? É uma massa que tem muitas passas aí misturadas. Então, a massa desse pudim seria a esfera carregada positivamente e as uvas passas seriam os elétrons. Para ficar mais claro, aqui na cultura brasileira, a gente pode pensar nesse pudim de passas aí no modelo do Dalton como sendo um panetone. A massa do panetone é a esfera carregada positivamente e as frutas cristalizadas seriam os elétrons, para a gente fazer uma associação melhor, tá? Porque o pudim do brasileiro não tem nada a ver com isso aí, né, Corri? Então, só para ficar mais claro aí como o Thomson enxergava o modelo atômico dele. E aí, olha que bacana, ele introduziu aí duas coisas que refutam parte da teoria de Dalton, que é a de que o átomo é divisível, sim, porque agora ele possui partículas subatômicas, que são os elétrons, e dá para explicar a eletricidade interagindo com a matéria, porque o átomo tem cargas elétricas. Então, esse foi o segundo modelo atômico, modelo de Thomson ou pudim de passas. E aí nós tivemos um outro cara que assim revolucionou os estudos sobre a matéria e sobre o átomo, que foi o Ernest Rutherford, em 1911. Ele tem uma experiência extremamente famosa com radiação que revolucionou, aí, como eu disse, os modelos atômicos. Para esse experimento, olha só o que que ele usou. Ele usou uma fonte radioativa que é o elemento polônio. Inclusive, o polônio foi um dos elementos descobertos por Marie Curie. Essa fonte radioativa, né, o polônio, emitia radiação alfa, que são partículas carregadas positivamente.
Como isolante, ele usou uma caixa e uma lâmina de chumbo para direcionar o feixe de radiação alfa, um receptor de radiação que seria uma lâmina de ouro muito fina, e aí nesse caso ele estava analisando os átomos de ouro, e usou um antiparo móvel fluorescente para ele poder enxergar a radiação batendo ali, que seria o sulfeto de zinco, é o material responsável por essa fluorescência. E aí ele montou, com todos esses aparatos que eu te falei, essa estrutura aqui, olha lá, ó, uma caixinha de chumbo com polônio dentro, que emitia radiação alfa numa lâmina de ouro rodeada por sulfeto de zinco, para ele ver onde que estava incidindo ali a radiação alfa, e aí brilhava, ele conseguia identificar. E aí ele teve aí três conclusões sobre esse experimento. A conclusão um, que é onde você está vendo um aí na imagem, é que os raios atravessavam a lâmina em linha reta. Ou seja, o átomo deveria ter espaços vazios que permitiam esse atravessamento das partículas alfa. No segundo, que são os pontos onde você vê dois aí nesse aparato do Thomson, os raios atravessavam as lâminas com alguns desvios. E aí, o que que ele supôs com isso? Que o átomo possuía um centro ali, uma região densa, carregada positivamente, a ponto de repelir a radiação alfa, que também era positiva. E terceira e última conclusão, que é onde está incidindo os raios, aí onde você vê o número 3, os raios não atravessavam a lâmina. Ele chegava até na lâmina, batia, ricocheteava ao contrário. Se os raios não atravessam a lâmina, supõe-se que o átomo possui um núcleo. Ele deu esse nome, né? Núcleo, com um diâmetro muito pequeno, fixo e maciço. E aí, com essas três conclusões, o Rutherford propôs o seu modelo atômico, que é o sistema solar ou modelo planetário, na qual ele institui ali um núcleo central, pequeno, denso e positivo, onde se encontram cargas positivas, que são os prótons, que foram descobertos nessa época, um pouco depois os nêutrons também, e uma eletrosfera que está rodeada aí de cargas negativas, que são os elétrons, que o Thomson já havia descoberto, girada em órbitas circulares ao redor desse núcleo. E aí, a distância entre o núcleo e a eletrosfera era muito espaço vazio. Então, ele assemelhou aí o núcleo ao Sol e os elétrons aos planetas do sistema solar. Olha só como mudou totalmente o conceito de átomo com o experimento e o modelo do Rutherford. Então, esses aí foram os modelos atômicos clássicos. Ainda tem outros modelos atômicos que a gente deve estudar quando a gente está aprendendo química, mas eles não fazem parte dessas teorias clássicas, então eu vou te explicar eles na próxima aula. Se você gostou desse vídeo, dessa aula, curte ela aqui embaixo. Também aproveite e se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito, inscrita, e ativa as notificações, porque toda quinta-feira, às 17 horas, entra um vídeo, uma aula nova aqui no meu canal. E eu quero muito que você aprenda química comigo de uma forma leve e descomplicada, para que você faça aí vários feitos com o seu conhecimento químico bem estruturado, bem sólido. Então, curte esse vídeo, compartilha com alguém e não se esquece de se inscrever. Até a próxima aula, eu te espero aqui na próxima quinta-feira. Tchau, beijo!